Muito bem-vindos, temos hoje connosco o Dr. Santana Meira Leonardo, mais conhecido por ser advogado. Mas não é só essa a faceta que tem, pois não? Não. Felizmente, durante a minha vida, tive a oportunidade de fazer muitas coisas. Sim. E isso também me ajudou a chegar aos 56 anos e poder dizer como Hipócrates, que dizia que aquele que só sabe medicina, nem mesmo medicina sabe. E por isso tenho hoje a felicidade pelas experiências que tive na minha vida, Sim. desde como professor, como advogado, como também diretor do jornal, como desportista, como diretor do jornal regional, como agricultor. E como alentejano. E ter corrido muitas cidades do país. Exatamente. Praticamente vivi em várias cidades do país e conheço quase o país de norte a sul, não só por passar por lá, mas também por ter lá vivido. Isso é também muito importante para haver cruzamento de experiências. E para a construção do ser humano, não é? Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do livro aqui no âmbito da Associação Nova Cultura, a apresentação do livro A Terra de Ninguém. Fale-nos um bocadinho sobre esta sua obra mais recente. Terra de Ninguém é uma coletânea de crónicas que foram sendo feitas ao longo dos últimos 30 anos e que agora foram sendo depuradas, arrumadas e eliminadas muitas, ordenadas, algumas limadas, por forma a que o livro apareça como um todo coerente. Em todo caso, as crónicas estão todas elas datadas da versão final, porque houve crónicas que foram publicadas durante 10 anos em jornais diferentes. E à medida que ia sendo publicado um novo jornal, eu ia limando as arestas até elas chegaram a um ponto final que eu considerava que a crónica estaria boa. E isso ajuda-nos também, de certa forma, a ver não só aquilo que eu penso ao longo destes últimos 30 anos, mas também ver que Portugal não mudou muito nestes últimos 30 anos e que os defeitos que eu apontava há 10 ou 20 anos, neste momento ainda hoje se mantêm. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte tem a ver com as minhas reflexões sobre o poder local, a justiça, a educação, o ordenamento do território, a corrupção. Na segunda parte tem a ver com as fraturantes vistas numa perspectiva diferente, porque hoje nós temos muito os ocidentais veem muito o mundo do ponto de vista do eu, do indivíduo. Sim. E hoje vivemos muito num tempo de um individualismo exacerbado. Eu. Os orientais falam também dos direitos sociais. Exato. Isto é, a sociedade também tem direitos sobre o indivíduo. Eu acho que é neste equilíbrio entre os direitos do indivíduo perante a sociedade e os direitos da sociedade perante o indivíduo que nós devíamos encontrar um ponto de equilíbrio. Exato. Estes temas fraturantes são vistos nessa perspectiva da sociedade para o indivíduo. O capítulo 3º tem a ver com o processo de desertificação, que é de facto muito grave em Portugal, em que estamos neste momento Portugal está, em breve vai ficar resumido à região da Grande Lisboa. Neste momento temos o litoral Porto de Lisboa praticamente, mas em breve vai ficar resumido ao problema que também atribui em grande parte à centralização dos poderes. Ao nosso modelo de desenvolvimento. Exatamente. E a quarta parte tem a ver com as reflexões alentejanas, que é uma parte que também puxa um bocadinho pelo orgulho alentejano, o sentido do humor dos alentejanos e a forma crítica como os alentejanos veem também o mundo que os rodeia. A crítica e a sátira estão sempre ali um bocadinho presentes, são sempre muito marcantes em todas estas crónicas, não é? É uma forma diferente de olhar para as coisas, no entanto, olhar para elas com muita realidade e muita clareza, não é? Sim, toda a gente sabe. A forma como eu escrevo, houve até uma das pessoas nas apresentações que eu tinha 2 características. Escrevia curto e grosso. Sim. No fim e ao cabo é um bocadinho isso. Sou muito irónico, muito duro nas críticas que faço e sou curto, porque geralmente os textos também tenho um grande poder de síntese e isso também me ajuda muito na forma como faço a abordagem dos temas para também serem lidos com facilidade e também com algum sentido de humor, que isso também ajuda à leitura do texto. À leitura e à interiorização do próprio tema. Exatamente. Também a poesia tem feito parte da sua vida, não é? Sim, a poesia também tem feito parte da minha vida. Durante uma primeira fase
mais novo, as pessoas são mais poéticas neste momento da minha fase da minha vida. Estou mais prosaico e menos poético, provavelmente porque o país também não nos puxa muito para a poesia. Para a poesia, para o lado belo das coisas. Para o lado belo das coisas. Como é que tem sido esta receptividade a este novo livro? Não, a receptividade tem sido bastante boa, porque eu comecei a apresentação em Évora, mas depois de Évora seguiu-se Viseu, Lisboa, Ponte Sor, Setúbal, Barcelos, agora está Monforte, vai ser Coimbra, Nisa, Porto Alegre, já corri estes sítios todos. E, de facto, até sítios, como foi o caso de Lisboa. Ponte Sor e Abrantes tiveram muita gente, mas nós aqui estamos sempre à espera. Podemos ter muito ou pouca gente, consoante... o ter pouco não é de estranhar, o ter muita também não é de estranhar. Graças a Deus tive muita gente, quer em Ponte Sor, quer em Abrantes. Agora, Lisboa e Viseu, de facto, ultrapassou as margens, porque ninguém estava à espera que no sítio onde eu, de facto, não tenho também, não sou tão conhecido assim, tivesse tanta gente como efetivamente teve. Mas nos outros sítios tem sempre corrido muito bem. Évora talvez foi o sítio onde ficou um bocadinho aquém. Todos os outros sítios superaram sempre as minhas melhores expectativas. Ainda quanto ao conteúdo do livro, afastámos-nos um pouco a pouco, mas quase o pleonasmo, mas não posso deixar de referir que não é só a crítica que está presente, mas faz uma reflexão sobre todos os temas e apresenta algumas soluções que poderiam resultar. Quer não é? para a justiça, quer para a educação, quer para o ordenamento do território, quer para o poder local, apresenta sempre a solução. Critico e apresenta a solução. O que é que distingue este livro em termos de proposta política daquilo que os partidos políticos defendem? É que, enquanto em relação ao modelo económico, existe uma diferença nos partidos políticos PS, PSD e CDS, defendem o modelo do Diretório da União Europeia, e o Bloco de Esquerda e a CDU defendem a saída do euro. Em relação ao modelo de desenvolvimento, o que é um facto é que nenhum dos partidos existentes discorda do modelo existente. Há dois grandes modelos de desenvolvimento. O modelo da cidade-estado grega e o modelo das cidades médias holandesas. O nosso modelo é claramente o da cidade-estado grega. Com o afastamento da população do centro político. A concentração do poder cada vez mais à volta de Atenas, da grande cidade grega, à volta de Lisboa, que vai esvaziando todo o território nacional e concentrando cada vez mais poder. Ao contrário, o modelo holandês das cidades médias é cidades médias equilibradas, em que existe uma grande difusão da população por todo o território e as cidades têm todo mais ou menos um poder são todas equilibradas. São todas equilibradas. O modelo que eu defendo é o das cidades médias. Aquilo que todos os partidos defendem é o da cidade-estado, porque ninguém tem a coragem de afrontar Lisboa, porque neste momento a região de Lisboa alcançou um poder tal em termos de número de eleitores em relação ao resto do Portugal, que ninguém é capaz de afrontar Lisboa. Agora, aquilo que vai suceder é Portugal cada vez vai concentrar mais gente em Lisboa, cada vez vai havendo menos natalidade, cada vez vai desertificando mais, porque há esta grande contradição. Nós temos um território sem ninguém, despovoado, e ao mesmo tempo temos uma grande cidade superlotada. Exatamente. Ora, as cidades superlotadas também não são boas cidades para nascimentos. Onde deviam nascer pessoas, não há pessoas para ter os filhos. Onde podem nascer pessoas, as pessoas não têm condições para o ter. Como podem ver nesta imagem, que teve a particularidade de sair precisamente na semana em que o livro foi publicado, até parece que foi coincidência, foi o mapa aprovado pelo governo português sobre os conceitos que estão em vias de desertificação. Os conceitos de vias de desertificação estão a vermelho. Como podem verificar, apenas sobeja neste momento uma estreita faixa litoral entre Lisboa e Porto e uma pequena faixa à volta de Faro. Mesmo aqui neste momento já está a fechar o vermelho, o que significa que dentro em pouco tempo teremos apenas 3 cidades, Porto, Lisboa e Faro. Ora, a única forma de combater isto, se nós olharmos para este mapa, o que é que nós vimos? Vimos que Lisboa, porque tem tudo concentrado, e a frente marítima exerce sobre o território nacional
um grande poder de atração. É muito difícil conseguir combater quando está tudo concentrado em Lisboa e quando o mar está naquela localização. Qual é que é a única forma de combater isto? É precisamente centralizar, não é? Deixarmos a zona económica para a economia e deixarmos o interior para os serviços. Exato. Por isso é que eu digo, Lisboa devia continuar a ser a capital económica, mas a capital política devia ser Lisboa. E os ministérios deviam ser distribuídos precisamente pelo interior do país, uns para a zona de Castelo Branco e Viseu, a sede do Governo provavelmente para a zona de Castelo Branco e Porto Alegre, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional para a zona de Beja e a Assembleia da República para a zona de Bragança. Se isto se fizesse, repare, se o Ministério fosse para Porto Alegre ou a Assembleia da República para Bragança, só em Lisboa só atrapalham. Sim. Se isso caísse em Beja, Évora, Beja ou Porto Alegre ou Castelo Branco, era um polo de desenvolvimento terrível, porque, efetivamente, o número de funcionários que arrastava as famílias acabava muitas vezes por gerar um crescimento, quer em população, quer da própria economia, muito grande. Criando empregos, fixando população. E era a única forma de fixar a população, Exatamente. porque se fica tudo no litoral, não há hipótese. Na última parte do seu livro, temos, se calhar, a única parte deste livro, Terra de Ninguém, em que não há sugestões, porque não há nada a mudar, não é? Já está tudo bem feito, que é a parte que fala exatamente sobre o Alentejo e os alentejanos. E o modo de vida alentejano. Sim, a última parte tem a parte do humor cáustico dos alentejanos, por isso é olhar o mundo pelos olhos dos alentejanos. Um dos primeiros textos tem a ver o texto do Alentejo, do alentejano, dos heróis alentejanos, visa valorizar, de certa forma, o ser alentejano e o orgulho de ser alentejano. Os heróis alentejanos estamos a falar de Vasco da Gama, Nuno Alves Pereira e Salgueiro Maia. Exatamente. Um nascido em Santarém e os outros também não nasceram, com certeza. Nasceram todos no Alentejo. Sim. Vasco da Gama nasceu em Sines. Salgueiro Maia nasceu em Castelo de Vide. E Nuno Alves Pereira existe uma indecisão, mas provavelmente pode ter nascido em Flor da Rosa, mas como eu demonstro no livro, isso é irrelevante para o facto de ser alentejano ou não. Mas devo só dizer aqui alguma coisa com alguma graça. Há 2 dias ligou-me a doutora Natércia Salgueiro Maia a agradecer precisamente o livro e que gostou muito, efetivamente, quer da carta à família Salgueiro Maia, que ela já conhecia, e o texto sobre o herói alentejano Salgueiro Maia, com a garantia que ela me disse que enquanto ela vivesse, Salgueiro Maia iria continuar sepultado em Castelo de Vide. Foi o sítio que ele escolheu para isto exatamente a propósito de o poder central ter avançado com uma proposta da transladação do corpo de Salgueiro Maia para o Panteão Nacional, não é assim? Levam-nos os vivos, agora nos querem levar os mortos. Mas Salgueiro Maia deixou expresso em testamento e precisamente queria ficar ali. E a própria doutora Natércia Maia dizia que nos últimos anos de sua vida, ele já com a doença, ele ia para Castelo de Vide e colocava-se naquele sítio como se estivesse a ver o sítio onde ele queria ficar e gostaria de ficar. Por isso ela própria se opõe à transladação dele para Lisboa, para o Panteão. Mas há pouco interrompi exatamente quando estava a dizer que o facto de nascer no Alentejo é completamente irrelevante para ser ou não alentejano. Claro. O próprio Dr. Santana Maia nasceu em Setúbal e considera-se um alentejano gema, não é assim? Porque eu, como digo, é que uma pessoa para ser lisboeta precisa nascer em Lisboa. Mas uma pessoa para ser alentejano nasce num sítio qualquer. O alentejano nasce num sítio qualquer. Não tem um sítio. Não é como os outros que precisam nascer num determinado sítio. Tanto nasce atrás dos montes, como nasce no Porto. Tem a ver com o espírito e com a maneira de ser. Por isso o alentejano tem a ver com o ser, não tem a ver com o nascer. Exatamente. Soutor, muito obrigada pela sua presença. Foi muito gosto e continuação de sucesso na apresentação do seu livro. Muito obrigado e agradeço imenso. Muito obrigada por nos ter feito companhia uma vez mais e esperemos que tenha gostado.